Saudações, gente bonita. Ouro Preto, sábado 16 de novembro, 6h20 da manhã. Mestre Líder aqui falando. A previsão de tempo hoje, como sempre, de chuva, mas só depois das 11 horas, então nós temos até as 11 horas. Olha, eu adoro essa paisagem, magnífica, sabe, essas araucárias e tudo mais. Mas como eu estava dizendo, sábado, hoje, né, até as 11 horas nós temos tempo seco, então dá pra gente descer. Por estranho que pareça, descer é mais perigoso, tanto em ladeira, quanto em montanha, quanto em árvore. As pessoas amadoras falam sobre quantas montanhas uma pessoa subiu. A conta não é essa, é quantas ela desceu. É na descida que ocorre a maior parte dos óbitos. Gatos sobem em qualquer árvore, mas não é de qualquer árvore que desce. Então descer é mais complicado, escorrega. Vocês podem ver que está profundamente enlameado, né? Foram 3 dias de chuva contínua. Está uma lama só. Inclusive vocês vão ver várias transições nas gravações, porque o terreno não permite eu perder a atenção. Inclusive, eu só vou voltar daqui mais ou menos 1 quilômetro. E a gente já volta falando de geopolítica. 6h30, já começou a chuviscar novamente. Mas vamos falar um pouco do que do assunto principal do canal, né? Que é geopolítica. O Trump vai assumir o governo em pouco tempo. Escolheu a equipe econômica, o Departamento de Estado, né, a equipe de defesa. E os outros ministérios nos Estados Unidos não importam. Os Estados Unidos são uma máquina de guerra e finanças. Pois bem, considerando a máquina de finanças que o Trump montou, há uma chance realmente grande dele cumprir pelo menos uma parte significativa do que prometeu em campanha. O que vai ser desastroso para a economia dos Estados Unidos. Quais pontos eu falo especificamente? Bom, primeiro é a tentativa de reindustrializar o país. Não vai dar certo. Deixa eu só terminar essa ladeira para explicar por que não vai dar certo. Vamos lá. Para industrializar um país, a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, principalmente um país que já foi industrializado como os Estados Unidos, é de um sistema fiscal. Isso, em teoria, até que não é difícil. O Brasil, por exemplo, não se industrializa por causa exatamente desse panorama fiscal. A criação por Fernando Henrique Cardoso do quase extinto PSDB do estado de São Paulo, da Lei Candir, impede fiscalmente a reindustrialização do país. Qualquer tentativa de vamos reindustrializar o país que não passe pela abolição da Lei Candir é falsa, é esperança vã. Entendam isso vocês que estão aí me vendo e me ouvindo. Se falou em reindustrialização e não falou em abolir a Lei Candir, olha, picaretagem. Não funciona. A Lei Candir foi o que nos desindustrializou e é o que impede a nossa industrialização. Mas e os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, embora não tenham uma política industrial muito clara, não tem um sistema tributário que prejudique a produção industrial. Quer dizer, a não ser exatamente no ponto que o Trump vai tocar, que é a política de importações. Mas se o Trump vai tocar exatamente nesse ponto, por que a política fiscal americana, num certo sentido, é um impeditivo? Vamos explicar. O que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: graças à inteligência, à argúcia
do camarada Deng Xiaoping, que fechou um acordo com os Estados Unidos para que esses investissem inicialmente nas zonas econômicas especiais localizadas no sudeste da China e sob termos muito favoráveis, aparentemente, ao capitalismo americano. Eles mandavam as indústrias, né? Os chineses entravam com a mão de obra. Na época, o lance dos salários de $20 era real. O salário dos Estados Unidos médio era de $3.000. Então era uma mão de obra praticamente gratuita, muito disciplinada, sem legislação trabalhista, sem pagar imposto. E em troca o governo chinês ficava com metade dos lucros. Esse foi o pulo do gato, olha lá. Ó. Lembra que eu vi falando de árvore caindo por conta de chuva? Já temos a primeira. Mas vamos lá, deixa eu passar essa lama. Bom, como nós dissemos em um vídeo anterior, na cabeça dos liberais americanos, a figura-chave da economia são o cliente, o consumidor, né? E a corporação. Diferente da economia política clássica, de Marx, por exemplo, e de vários outros, o próprio Adam Smith e tal, David Ricardo, para quem o núcleo básico da economia é a mercadoria, para os liberais é a corporação. Então eles não se preocupam essencialmente com a produção, mas com a circulação. Isso, acreditar que o núcleo central de qualquer economia é a corporação, fez os liberais americanos incorrerem num erro terrível, mas que foi muito lucrativo. Que é o seguinte, ora, se o núcleo da economia é a corporação, a produção é desnecessária. Na verdade, a produção só produz um item desagradável chamado trabalhadores, que vão fazer greve, vão fazer sindicato, vão fazer luta de classes. Então, para extinguir essa classe, vamos mandar nossas indústrias para a China. A corporação fica nos Estados Unidos, os lucros serão repatriados, mas o trabalho sai. Foi assim que eles destruíram a classe trabalhadora americana. Certo? Transferiram as indústrias. Num determinado momento, sob a era Clinton, depois que a China ingressou na OMC, empresas inteiras eram desmontadas peça por peça, colocadas em container e levadas para a China. E não foi o caso de uma, nem de duas, nem de 10, nem de 100, não. Foram centenas. As fábricas eram desmontadas, peça por peça, e essas peças levadas principalmente para a China, mas também para outras nações asiáticas, para o norte do México, as maquiladoras, né? Eles achavam que estava tudo bem, estava tudo ótimo, porque eles perderiam o salário, mas o salário não importa. O lucro, que é o que interessa para o capitalismo americano, ficaria com eles, certo? Era só repatriar. Ah, mas e a metade dos lucros que ficariam com a China? Eles juravam que iam passar a China para trás, igual fizeram com o México, ou com os árabes. Falaram assim, ó China, essa metade dos lucros, você ainda pode investir ela nos Estados Unidos, eles vão crescer ainda mais. E eles acreditaram que os chineses realmente iriam fazer isso. Iam pegar metade do lucro deles e ia reinvestir nos Estados Unidos, no mercado de capitais, em título de dívida pública. E aí estaria tudo certo, tá tudo dominado. Eles transformariam a China inteira na fábrica do capitalismo global. Opa, peraí, gente, que eu vou ter que parar, tá muito escorregadio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O camarada Deng Xiaoping, assim como Mao Zedong leu Marx, entendeu que a miséria da China era o capitalismo, né? A China se transformou em 1949, a China era a segunda nação mais pobre do mundo, pendendo só para a Índia, por causa do capitalismo. A China já conheceu o capitalismo. Então ele entendia que a Revolução Socialista era o caminho para libertar a China e o povo chinês, sobretudo porque resolveria o maior problema que a China tinha, que era o capitalismo. Então,
camarada Mao Zedong foca em Marx. O camarada Deng Xiaoping, quando Mao Zedong, o último dia, né, da era Mao Zedong, a China já tinha uma expectativa de vida de quase 70 anos. Uma taxa de analfabetismo já muito baixa, desigualdade muito baixa. E esses dados pioraram sob Deng Xiaoping. O último dia da era Deng Xiaoping, a desigualdade era maior, a expectativa de vida era menor, a taxa de alfabetização também era menor. Então, os dados sociais ficaram todos um pouco piores. Mas isso não é uma crítica ao camarada Deng Xiaoping. Lembra que eu disse que ler o Lenin, às vezes é necessário dar 2 passos para trás para dar um passo para frente e pegar o caminho correto. Foi o que Deng Xiaoping fez. Diferente do que esperavam os americanos, que os americanos esperavam que os chineses pegassem metade do lucro deles e investissem de volta nos Estados Unidos. Deng Xiaoping não fez isso. Ele foi pegando essa metade e investindo na própria China. Primeiro em infraestrutura. Rodovia, ferrovia, porto, o básico. Depois em indústria pesada. Siderúrgica, metalúrgica, mineradora, na produção agrícola. Desenvolvimento, aumento da produtividade. Então, quando a indústria pesada estava desenvolvida, a indústria de base, né? Ele partiu para a segunda fase. Aí os americanos falaram, mas você não vai investir o dinheiro em nós? Não. Ele falou, não, no momento não tem jeito, porque nós estamos fazendo básico, nós somos muito pobres, muito atrasados. Os americanos, ok. Eles começaram a produzir indústria de bem de consumo. A Xing Ling, de início, gente, o produto chinês era sinônimo de má qualidade. Eram bem ruinzinhos mesmo. Eram cópias baratas de produtos ocidentais. E não foi difícil fazer isso, porque os próprios ocidentais garantiram a qualificação da mão de obra deles, né? Não tiveram que investir nisso. Ao trabalhar nas indústrias dos americanos, os operários, os encarregados, os gerentes, os superintendentes, os engenheiros eram treinados. E aí voltava a trabalhar para a indústria chinesa. Montava suas próprias fábricas. O Deng Xiaoping incentivou o empreendedorismo. Mas não esse pseudo-empreendedorismo brasileiro uberizado, não. Ele entendeu que o mercado não é inimigo do socialismo, porque o mercado não é um pilar essencial do capitalismo. O mercado existiu em todas as civilizações. A China conhecia o mercado desde tempos históricos. Na verdade, os chineses eram uma civilização de mercadores. Então o mercado não era inimigo do socialismo. Então não havia problema no mercado. Certo? Bom, de início os americanos não se preocupavam, porque era um produto de fato muito barato, mas de qualidade muito ruim. Poderia fazer algum sucesso na África, que era ainda mais miserável do que é hoje. Algum sucesso na América Latina, nas nações paupérrimas do sul da Ásia. Mas não incomodaria os ocidentais, porque essas regiões do mundo não eram os mercados prioritários deles. Então, passou batido. Até que, sobre o camarada Xi Jinping, a China deu saltos tecnológicos enormes, imensos, gigantescos, até superar os Estados Unidos. Vamos voltar aos Estados Unidos. Enquanto tudo isso acontecia, principalmente sob o governo democrata Bill Clinton, a desindustrialização corria solta. Aquele vídeo que eu indiquei ontem mostra as consequências disso. O antigo Manufacturing Belt, nordeste dos Estados Unidos, foi destruído, foi arruinado, certo? Foi arruinado, simplesmente arruinado. E para terminar o trabalho, também democrata Barack Obama fez a segunda parte. O país já estava desindustrializado quando Barack Obama
assume a presidência dos Estados Unidos. Mas faltava alguma coisa. Entregar o país totalmente nas mãos, não do capital financeiro, isso o Clinton já tinha providenciado, mas do capital imobiliário, altamente especulativo. E foi isso que Barack Obama fez. O trabalhador americano que já estava desempregado, graças a Barack Obama, foi pauperizado. Por quê? Porque sobre Bill Clinton, os americanos perderam o emprego e a renda caiu drasticamente. Sob Barack Obama, os americanos perderam a casa. E não é que eles não conseguissem comprar novas, eles passariam a não conseguir pagar nenhum aluguel. Certo? Então esses dois democratas, Bill Clinton e Barack Obama, destruíram a América. A desindustrializaram, a financiarizaram e a pauperizaram. Certo? Quando você vê o rancor profundo da classe trabalhadora industrial contra os democratas, não tem muito a ver com esse negócio de ser viado, não, gente. Ou ser trans, sabe? Não, para usar o linguajar deles, não. É claro que a pauta LGBTQ, a pauta racialista, e essas invenções woke identitaristas da Universidade de Colômbia, elas foram utilizadas pelos democratas. Mas para quê? Para que os jovens urbanos, o jovem nunca é um bicho muito inteligente, né? Se distraíssem da luta de classes com pautas identitárias, lutas que eram individualistas, lutas de nicho, e não se unissem enquanto trabalhadores que eram. Deu muito certo. Os mais velhos não entenderam o fenômeno e colocaram a culpa nos gays, nas pessoas trans, nos pretos, nas cotas. Não entenderam. Se por um acaso os jovens não são muito inteligentes, os velhos tendem a ser teimosos. Eles têm dificuldade de entender o novo. E aí, usando essas duas características da espécie humana, os democratas fizeram o trabalho deles, né? Enfim, o que tudo isso tem a ver com o Trump? Veja bem, para reindustrializar os Estados Unidos, que hoje importam 3 de cada 4 mercadorias industriais que o povo consome, ele teria que abrir mão do liberalismo. Ele parece disposto realmente a fazer isso. Como assim abrir mão do liberalismo? A ideia de livre comércio, sabe? O alicerce da globalização, criada por Bill Clinton. Não dá, cara. A partir de agora, para importar um produto de um país estrangeiro, esse produto vai ter que pagar impostos, vai ter que ter tarifas. Isso, de fato, é uma medida que ajuda a indústria a se desenvolver. Foi assim que os Estados Unidos, inclusive, se desenvolveram. Essa foi a causa da Guerra Civil. Vocês já devem ter estudado que a Guerra Civil foi sobre escravidão, mas não foi mesmo. Mas não foi mesmo o motivo da Guerra Civil. Os americanos, Lincoln, inclusive, considerava os negros inferiores. Lincoln admitiu várias vezes isso. Abraham Lincoln. Não era para redimir o povo negro. Não, tá nem aí com o preto. Estão falando dos Estados Unidos, gente. Na racista até a medula. Tá nem aí com isso, não. O problema era outro. A Guerra Civil foi sobre questão tributária. Veja só. O Sul era uma espécie de Brasil da vida. Exportava commodities, certo? Principalmente algodão para a Inglaterra. E importava produtos industriais baratos. Para o Sul estava ótimo. Só que para o Norte não estava. Porque o Norte não tinha como produzir algodão, não tinha como produzir commodities. O Norte tinha como, porque tinha carvão mineral, tinha ferro, né? Na região dos Apalaches, exatamente aquela que eu mostrei no documentário. O Norte tinha como fazer sua própria revolução industrial. Mas para isso precisava de mercado. Mas como ter mercado se o Sul permitir que os produtos ingleses entrassem no país sem pagar impostos? Não dava.
Então, o Norte queria uma política tributária que taxasse as importações de bens industriais, mas como consequência, as nações que compravam os produtos agrícolas dos Estados Unidos iriam passar a taxar os bens agrícolas deles. E era exatamente isso que o Sul não queria. O Sul preferia não ter que pagar imposto sobre os bens agrícolas que eles exportavam, que eram muito importantes para a Inglaterra poder continuar destruindo a própria agricultura e mandando os antigos camponeses para as fábricas trabalhar como escravos, do que importar, né, não ter mais para quem exportar ou exportar por um preço menor, ganhar menos, para que o país desenvolvesse a sua própria indústria. Então, a Guerra Civil Americana, repito, não foi sobre escravidão, foi sobre política tributária. Vence o Norte, mais industrializado, e impõe ao Sul a sua própria política tributária, que não era liberal. Nenhum país do mundo se industrializa sendo liberal. Você realmente tem que proteger a indústria nacional, taxando as importações de bens industriais, que foram o que os Estados Unidos fizeram a partir da Guerra Civil. E foi por isso que, a partir da Guerra Civil, rapidamente os Estados Unidos se transformaram primeiro numa grande potência industrial e depois na maior potência industrial do mundo. Simples assim. Só que, como sempre acontece, quando o país atinge o status de superpotência industrial, aí sim, vendo que os outros países não conseguem concorrer, aí eles começam a pregar o livre comércio e o liberalismo, certo? Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos houve um motivo mais pérfido. Na verdade, o que eles queriam, os democratas, desde sempre, era realmente desindustrializar o país para que a classe trabalhadora fosse extinta e deixasse de ser um problema. Então, o objetivo foi bem mais pérfido. De toda forma, os Estados Unidos, principalmente já no fim do governo democrata Jimmy Carter e principalmente nos governos, como nós já dissemos, de Clinton e Obama, eles iniciam um amplo processo. Olha só, se vê tanto tá úmido. Essa cerração, essa neblina, isso aqui é praticamente uma nuvem, não sei se está dando para você. Como é que tá o bagulho? Praticamente os Estados Unidos adotaram uma política de liberalismo global, a globalização, sob Bill Clinton. A globalização para o bem das corporações. Lembra que eu falei da visão dos norte-americanos sobre o capitalismo, sobre a economia, que o foco devem ser as corporações? Então, a globalização permitiria duas coisas: que as empresas americanas produzissem em qualquer lugar do mundo e vendessem nos Estados Unidos, aproveitando baixos custos, e seria bom para as corporações, e que o mundo inteiro usasse cada vez mais dólares, o que era essencial para as finanças, para os seguros, para o setor FIRE. Então todos os setores dominantes da economia americana ganhariam, inclusive porque a indústria, que era de propriedade de grandes magnatas no século XIX, primeira metade do século XX, Rockefeller, né, Vanderbilt, esse tipo de coisa, foi passando rapidamente para a mão de bancos. Hoje, as grandes empresas americanas são todas corporações na prática, cuja propriedade pertence não a bancos, mas a fundos de administração de recursos como a BlackRock, a Vanguard, a State Street ou o fundo da JP Morgan. Então, o capitalista foi deixando de existir. Na verdade, o último grande capitalista americano, os últimos foram os irmãos Koch, né, que financiaram o movimento Brasil Livre. Os dois já foram para o inferno, mas eles foram os últimos grandes capitalistas dos Estados Unidos. A família Dupont também ainda controla Dupont, né? E você tem alguns nomes de grandes empresários, mas que eles não são donos das empresas, certo? O Elon Musk, esqueço o nome lá da Microsoft, Bill Gates, né? Isso. Mas eles não são realmente donos das empresas, eles são os maiores acionistas.
A maior parte das empresas dele já está na mão de fundos administradores de recursos. O capitalismo realmente nos Estados Unidos se tornou uma questão de corporações. Perfeito? Então foi isso que aconteceu. O que o Donald Trump pretende? Voltar com tarifas de importação, argumentando que isso vai permitir que as indústrias americanas ressurjam e que uma nova era de capitalismo industrial floresça nos Estados Unidos. E isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Bom, isso é pelas outras características que são necessárias para um país se reindustrializar. Certo? As outras características são exatamente essas outras características que os Estados Unidos não atendem. Deixa eu só fazer um intervalo, né? Porque nós não somos monetizados, precisamos da ajuda de todos vocês, quem puder. Então vamos só fazer um pequeno intervalozinho de alguns segundos e a gente já volta explicando por que não existem nos Estados Unidos da América as outras condições necessárias para a reindustrialização proposta por Donald Trump, porque isso vai resultar, na verdade, num fracasso épico que pode e provavelmente irá levar os Estados Unidos à ruína. Na verdade, a ruína mais completa, pior que a de 1929. Gente, o grande problema está na economia real, que os sucessivos governos americanos, principalmente quando foram democratas, destruíram. Olha só, você não precisa só de uma política tributária. Você precisa de infraestrutura. Só que a infraestrutura, ela custa dinheiro. Ela tem que ser feita pelo Estado ou por grandes empresas. As grandes empresas não investem em infraestrutura porque o retorno é muito longo, demora demais. O capitalismo americano se tornou imediatista, buscando trabalhar o mais próximo possível da velocidade da luz, na especulação, não na produção. Pensa, os Estados Unidos não têm nenhum sistema de trem-bala. Tentaram fazer um na Califórnia, já faz mais de 10 anos, e não conseguiram, não vão conseguir. Certo? Não vão conseguir. Enquanto a China tem quase 45 mil quilômetros, suficiente para dar uma volta inteira na Terra, e ainda ir do Oiapoque ao Chuí, só de rede trem-bala, os Estados Unidos não tem um único quilômetro. Os portos dos Estados Unidos só tem um entre os 20 maiores do mundo e está próximo da 20ª posição, se não for a 20ª, certo? Enquanto 7 dos 10 maiores do mundo são chineses. Os Estados Unidos tem até aeroportos importantes, mas procura o Google a foto deles. São atrasados, ineficientes. O sistema de transporte público nos Estados Unidos praticamente não existe. Né? Quem assistiu o documentário que eu recomendei viu isso. Eventualmente, ônibus, mas nem sempre. Né? Você não tem transporte coletivo na maior parte das cidades dos Estados Unidos. Muitas das grandes cidades americanas sequer têm metrô. Então as pessoas são dependentes enormemente de carros, de veículos particulares. Não existe transporte público. E isso é importante. O transporte público de massa é importante para o transporte de trabalhadores em massa. Por isso que a China investiu tanto nisso. Só que os Estados Unidos não têm. Trabalhadores adoecem, então você precisa de um sistema de saúde para mantê-los minimamente sãos. O Brasil tem o SUS. A China também tem um. Ele é pago, mas é barato. Agora, dos Estados Unidos é impraticável. Um raio-x no Brasil, eu fiz esse tempo aí para trás, custou R$50. $8,50, né? $8,50. O preço médio nos Estados Unidos é de $165, chegando a $570 no Texas, de um único raio-x. Raio-x esse simples, sabe, lateral frontal para pulmão. Então, o custo dos serviços é extraordinário nos Estados Unidos. Serviços médicos, inclusive, você precisa ter mão de obra qualificada, mas como?
se ela é paga nos Estados Unidos. As universidades lá são caríssimas. E aí, por conta disso, as pessoas que ingressam na faculdade ingressam para ganhar dinheiro. Às vezes é a grana. Tem que repor os centenas de milhares de dólares que vão gastar em empréstimo estudantil. Então eles querem carreiras que são inúteis para a economia, como a própria economia, administração de empresa, direito, sabe? Carreiras que não ajudam a economia, né? De modo algum. Ciência de bases, engenharia não é. Ela falei que as árvores cairiam. Segunda. E eu venho dizendo há muito tempo que essa árvore específica iria cair. Só que ela não terminou de cair. Espera aí, gente, eu vou ter que passar debaixo dela. Só um momento. Eu digo que as chuvas fazem com as árvores, que a floresta se torna perigosa após uma chuva. Sobre isso. Mas vamos voltar. Então, não forma mão de obra. Principalmente técnicos, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm um programa para reativar a indústria de construção naval. Ou seja, eles precisariam de centenas de milhares de soldadores. E eles não têm. Nem porque os salários são muito baixos. E o custo e o tempo de formação são muito altos. Então como é que eles vão reativar a indústria naval se eles não têm soldador? Eles estão falando em reativar o Biden, né? Reativar a indústria de chips, semicondutores. Como? Me explica. Qual foi a ideia do Joe Biden? Oferecer incentivos fiscais de bilhões para a Intel. O que a Intel fez com o dinheiro? Pegou e usou para pagar dívida. E mandou 15 mil funcionários embora. Como é que você vai reativar uma indústria sem ter funcionário? E funcionário para essa indústria tem que ser altamente qualificado. Como é que eles vão fazer? Não vão. Não vão se reindustrializar. Entende? Falta mão de obra. Falta infraestrutura. Falta energia. Falta matéria-prima. Falta gerência. É aquilo que eu falo. Pega um cara desse formado em Harvard e joga ele para administrar uma padaria aqui de Ouro Preto, da vizinha Itabirito. Ele quebra a padaria antes de completar um ano. Não dão conta? Não dão conta. Não dão conta. Não sabe administração de fábrica. Você sabe administrar números. Comprar ação, vender ação, recomprar ação, dividendos. É só isso que eles conseguem falar. Eles não conseguem administrar uma ação de fábrica. Como é que você vai remontar uma indústria tão complexa, com tantos milhares de funcionários, uma logística tão difícil como a construção naval? Ou qualquer outra? Não vai, cara. Simplesmente não vai. Então, isso explica por que a política industrial do Trump vai fracassar. Ele coloca lá na política fiscal dele, tributária, né? Que vai sobretaxar bens industriais importados. Sob o argumento de que, uma vez que esses produtos paguem impostos, a indústria norte-americana se torne competitiva e volte a crescer. Só que não existe indústria norte-americana. Ninguém nos Estados Unidos está interessado em investir na indústria cujo tempo de retorno é muito lento. Por exemplo, quanto tempo vocês acham que gasta para fazer uma refinaria? 8 meses? 1 ano? 2 anos? Leva de 8 a 15 anos para fazer uma refinaria de petróleo. Então, isso é petróleo. Que é basicamente você cava um buraco e tira um líquido quente dentro da terra. Só isso. Não dá, cara. Os tempos da indústria são muito longos. O capitalismo americano, altamente individualista, não está preparado para isso. Ele quer lucro imediato. Ele quer ser trader. Lucro no daylight. Tem vários canais aqui no YouTube, nessa plataforma, ensinando como ficar milionário no day trade, né? Montar startups, não sei o que. Essas startups quase nunca são sobre produzir alguma coisa, né? São sobre serviços, normalmente. Então, como é que
Quem vai investir na indústria nos Estados Unidos? Tentativas de só fazer os ricos pagarem e as corporações pagarem ainda menos impostos só vão resultar no que aconteceu com a tentativa frustrada do Joe Biden de refazer a indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Gente, vou dar um break aqui porque passa essa lama aqui, vai ser tenso. Vamos voltando. Não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Porque se não tem mão de obra, se não tem capitais interessados, se não tem tecnologia, se não tem técnica, como é que vai reindustrializar? A única coisa que o Donald Trump vai conseguir é tornar os produtos importados ainda mais caros, o que vai gerar inflação nos Estados Unidos, que vai reduzir ainda mais o poder de compra dos norte-americanos. Reduzindo o poder de compra dos norte-americanos, eu não sei se vocês viram o documentário, eles vão ficar ainda mais pobres do que já estão. E para combater a inflação, os liberais farão o que eles sabem fazer, né? Ao invés de tentar aumentar a oferta, vão restringir a demanda, traduzindo. Vão aumentar os juros para dificultar as compras. Como se o problema dos preços altos não fosse a política tributária do Donald Trump, mas os consumidores que insistem em pagar barato, né? Insistem em querer mercadorias baratas. Então, eles vão restringir, aumentar a taxa de juros. A economia dos Estados Unidos imensamente endividada, vai se endividar ainda mais, as famílias endividadas serão ainda mais endividadas, as empresas endividadas serão ainda mais endividadas, porque a taxa de juros aumentando, né? O país inteiro paga mais juros para sustentar o sistema financeiro. É o que acontece no Brasil. Eles estão brasilificando a economia deles. E o resultado, bom, é só olhar o Brasil que vocês vão saber qual que é o resultado, né? Não vai dar certo. Pelo contrário, se os Estados Unidos não se reconhecem enquanto pátria, porque eles não têm características que os unificam enquanto cidadãos, só se reconhecem enquanto mercado, né? Bom, se eles se reconhecem apenas enquanto consumidores de um mercado e não puderem mais consumir, por que eles vão querer o país? Não vão. É assim que inicia o processo de balcanização, de guerra civil, de separação dos Estados Unidos. Porque você não tem nada que unifique os norte-americanos, enquanto cidadãos. Eles são só, repito, reitero, consumidores. Ora, um consumidor que não pode consumir é um inútil. E quando os inúteis são apenas os milhões, os 40 milhões de norte-americanos abaixo da linha da pobreza, que vivem em situação de fome e insegurança alimentar, os outros 296 milhões acham que eles são fracassados e foda-se. Mas e quando esses 40 milhões se transformarem em 100 milhões, em 150 milhões, em 200 milhões? Aí eles serão a maioria. Eles vão culpar quem? Adivinha? Os estrangeiros? Claro. O Donald Trump já se ligou nisso e já está falando em políticas massivas de deportação de imigrantes. O que faz sentido, porque alguém tem que ser culpado pelo fracasso dos Estados Unidos e pelo fracasso que ele vai aumentar ainda mais. Então vamos deportar os culpados, que no caso seriam os migrantes. Mas deporta-se os migrantes, milhões deles, não vai resolver o problema. Então você tem que buscar novos culpados. As mulheres, o direito das mulheres nos Estados Unidos já está virando farofa, né? Porque os woke identitaristas se preocupam com o direito dos gays, não das mulheres. O direito das mulheres nos Estados Unidos nunca foi tão restringido. Por exemplo, vamos pegar o que aconteceu com o aborto, que era basicamente permitido. Em alguns estados agora pode ser punido com a morte. Então, as mulheres já não têm praticamente direito nenhum a perder. Então, vão tirar o direito de quem? Dos pretos? Olha, já perderam os direitos também. Não existe mais lei de cotas. Na verdade, a lei de cotas nos Estados Unidos é proibida agora. Proibido cota. Parabéns. Então, quem vai ser o culpado?
Os pobres já estão sendo criminalizados. Em muitos lugares dos Estados Unidos, eles não podem acampar no meio da rua, em praça, em parque. E é como se eles acampassem porque quisessem, né? Ao invés de resolver o problema, não. Eles não atacam a causa, eles atacam a consequência. As pessoas estão morando nas ruas porque são marginais, então vão tacá-las na cadeia. Não tem quem eles vão culpar. Os únicos que ganharam até hoje, os LGBTQ, eles não são tantos assim. E fica difícil, né? Porque criou-se todo um discurso, toda uma mística. O que vai acontecer? Eu diria que tempos horríveis. As minorias jamais devem se comportar como maiorias, isso é uma questão de sabedoria, porque uma hora a verdadeira maioria acorda. E aí, esse povo que achou que podia impor, mesmo sendo a minoria, suas leis a toda a sociedade, vai descobrir que não é bem assim que a coisa funciona. Então os Estados Unidos vão passar por um processo de fascistização extraordinário e rápido e brutal. Certo? Não vai ser uma coisa que vai levar anos. Vocês vão ver acontecer na frente das câmeras de TV. Escreva o que eu estou dizendo. Assim como vocês viram o Muro de Berlim, vocês não, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade ou mais velhas, viram o Muro de Berlim cair, vocês vão ver os Estados Unidos desmoronando pelas câmeras da TV. Sabe, o país vai se tornar um inferno para os pobres, já é, né? Mas ainda é pior. Para os pobres, para os trabalhadores, para as mulheres e para os pretos primeiro, e depois para o que resta. E aí vai começar a balcanização. Balcanização ela pode acontecer num processo relativamente pacífico, como foi o da União Soviética, aconteceu sem guerra, mas eu duvido que seja esse o caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, o que eu creio mais provável é que seja um processo mais parecido com a balcanização da Iugoslávia. Longo, lento, terrível, catastrófico. É isso que tem de acontecer. E vocês vão acompanhar nas câmeras da TV. Vocês vão acompanhar pelo Fantástico. Isso acontecendo. Certo? A política industrial do Donald Trump simplesmente não vai dar certo. Porque ele primeiro deveria fortalecer o Estado. Só que o Estado dos Estados Unidos está destruído. Gente, olha a composição do gasto dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como vocês viram, os Estados Unidos, esqueçam a dívida de 36 trilhões. Não é isso que vai quebrar o país. Esqueça essa bobagem. Uma das coisas que vão quebrar o país é o déficit fiscal. O déficit orçamentário, na verdade. Porque o país arrecada 5 trilhões e gasta 7 trilhões e 200 bilhões. Desses 7 trilhões e 200 bilhões, vejam a rubrica. 5 trilhões, que é o que eles arrecadam, vão para apenas poucas fontes, vamos dizer assim, poucas rubricas. Vão para pagar a dívida pública, quase 1 trilhão. Vão para pagar o setor complexo industrial militar, também quase 1 trilhão. Vão para pagar o Medicaid, quase 2 trilhões. E vão para pagar os chamados gastos com seguro social. Traduzindo, cerca de 1 trilhão também. Traduzindo, esses 5 trilhões vão para seguradoras, né? Vão para seguradoras, para o complexo industrial militar e para os bancos. Esses outros 2,2 trilhões de déficit são só o que eles gastam com a própria população.
saúde, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura, esporte, educação, cultura, certo? Que é o que o Estado deveria investir nas pessoas. Mas não, esse é o déficit. E querem apostar que é isso que eles vão cortar? Você acha que eles vão parar de pagar pensão aos militares? Vocês acham que eles vão parar de gastar 1 trilhão com os militares, com as mamatas dos militares? Vocês acham que eles vão parar de pagar 1 trilhão aos bancos? Você acha que eles vão parar de pagar 1 trilhão e 700 bilhões às seguradoras? Vocês acham que eles vão pagar o seguro médico, né? Você acha que eles vão parar de pagar outro trilhão para o serviço social, que é administrado também por seguradoras? Não. As grandes seguradoras, os grandes bancos, os complexos financeiros vão continuar recebendo deles. É a população que vai ficar sem. Lembra quando eu disse que o capitalismo americano é centrado na corporação? Então, pessoas não são corporações, então foda-se pessoas. Vamos salvar as corporações. Vamos garantir o lucro delas enquanto o país afunda. Olha, tem dado certo. Mas é porque o número de pobres e miseráveis nos Estados Unidos são só de 40 milhões. Repito, quando for de 100 milhões, 150 milhões, aí a conversa muda. E é exatamente isso que tem de acontecer se o presidente Donald Trump adotar a política industrial e fiscal, tributária que ele parece realmente disposto a adotar. É o fim. Simples assim. É por isso que quando eu falo, cara, você tem um punhado de pessimista, né? Você é colunista em alguns casos. Ah, o Brasil, Estados Unidos vão interferir terrivelmente no Brasil, vão destruir o Brasil, e não sei o quê. O problema não são os Estados Unidos interferindo, o problema é o judiciário, os militares, o Ministério Público, a imprensa, os empresários se deixando, né, influenciar. Isso aí ninguém comenta, é impressionante. Como o nível da discussão é raso, é oco, é baixo. O problema não são os Estados Unidos, o problema são as elites brasileiras. Ah, os Estados Unidos vão corromper nossos militares. Não, o problema é nossos militares que se vendem. Cara, e vende muito barato. O tal general que comandava a Petrobras, na época que ela mandou dezenas de bilhões de dólares em dividendos para os Estados Unidos, para enriquecer esses setores financeiros, ele ganhou um bônus de 2 milhões de reais. Quer dizer, o cara entregou dezenas de bilhões de dólares, um militar general, né, do exército, em troca de um salário de 2 milhões, um bônus de 2 milhões. Eles são muito baratos. Nosso Ministério Público e nossa Justiça, olha a Lava Jato. Para recuperar 2 bilhões, eles entregaram 20 bilhões para os Estados Unidos, destruíram a Petrobras, entregaram a pré-sal, destruíram a indústria naval. E claro, eles queriam administrar um fundo, né, da Lava Jato. Todo mundo sabe que o pastorzinho, crentezinho safado, queria colocar a mão no dinheiro. Ele e o Marreco. E a tal turma do Januário, né? Então, eles são muito baratos, são caipiras muito baratos, certo? São jecas muito baratos. Os nossos bilionários. Os caras dão um rombo de 50 bilhões nas americanas e usam esse dinheiro para comprar a Eletrobras a preço de banana. Tá tudo certo. O que o judiciário faz? Vou dar um exemplo. Aqui, estou em Minas Gerais. Essa é o Espinhaço. Logo ali do lado é a Mantiqueira, cuja bacia é do Rio Doce. Samarco, Vale, BHP, Hamilton, as empresas envolvidas no acidente de Mariana foram inocentadas pela Justiça Federal por falta de prova. Entendem? Então não é culpar os Estados Unidos, é entender o papel que as nossas elites desempenham. Nós não podemos invadir os Estados Unidos, igual queriam os iludidos que criticaram fortemente o Lula por vetar a Venezuela nos BRICS.
Como se a gente devesse aceitar um fanfarrão como o Chaves, que a Venezuela é inútil para os BRICS. Ah, a Venezuela tem petróleo. Cara, e daí que ela tem petróleo? O petróleo está debaixo da terra. Vai levar 10 anos para tirar, se começar hoje. Ela não tem nada. Se tivesse, ela não seria o país pobre que ela é. Entendam isso. Certo? Maduro é um fanfarrão, boca dura que não respeita acordo. Fala demais. O mundo, e principalmente os BRICS, não tem que se concentrar na Venezuela, tem que se concentrar em Cuba. Essa sim entrou nos BRICS, na moita. E agora os chineses, os Estados Unidos, são a 100 km das praias dos Estados Unidos. Isso que foi importante. Cuba ter entrado. E não o fanfarrão do Maduro, que é um inútil. Porque a Venezuela é só mais um país pobre. Ah, ela tem recursos. É igual falar que o Brasil tem futuro. Para de criancice. O Brasil tem futuro. Aham, cara, desde quando? Desde sempre, né? Mas cadê esse futuro que nunca chega? É igual a Venezuela. A Venezuela tem petróleo. Aonde está ele? Mostra ele pra mim. Se ela tem petróleo, por que ela está tão pobre, tão miserável? Ai, o Brasil, Lula traiu a Venezuela, porque a Venezuela ajudou Manaus. Tá, vamos falar sobre isso. Manaus votou no Bozo. E depois votou de novo no Bozo. Mas ok, os manauaras votam em quem eles quiserem, os amazonenses votam em quem eles quiserem. A questão não é essa. O Brasil não recebeu e bem centenas de milhares de imigrantes venezuelanos? Quando eu morava em Catalão, meus vizinhos, inclusive, eram refugiados venezuelanos. Então nós pagamos a dívida moral. Pode ter certeza absoluta disso. Que nós pagamos. Sem essa. Certo? Então, pessoas, a bem da verdade, o que acontece é um nível de discussão rasteiro, baseado em clichê, que no mais às vezes é bastante coordenado por gente de fora. Vamos falar dos nossos influencers. Não vou falar dos de direita, não. Gente, nesse, sinceramente, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Todo mundo, não tem... Falar do supostamente de esquerda. O lado Pernambuco, né? Que admitiu que recebe dinheiro de ONGs estrangeiras. As Fadinhas da Floresta, que recebe dinheiro de ONGs estrangeiras. Grupos feministas, que recebem dinheiro de ONGs estrangeiras. Grupos ecologistas, recebem dinheiro de ONGs estrangeiras. Então, fica difícil, né? Dos web comunistas até as fadinhas. Está todo mundo recebendo dinheiro de ONG estrangeira. Bom, quem manda dinheiro para essas ONGs? Qual foi uma das primeiras coisas que a China fez para se tornar um país soberano? Qual foi uma das primeiras coisas que Putin fez para fazer a Rússia retornar a ser uma potência? Não foi proibir ONGs estrangeiras? Não foi pelo menos obrigar elas a declararem de onde vinha o dinheiro? Não, aqui elas fazem o que quiserem. Fazem o que querem, sapateiam em cima de todos nós. Fazem isso por elas mesmas. Ou patrocinando blogueirinhas. Posso garantir para vocês que nós aqui não somos financiados por ONGs estrangeiros. Nós não estaríamos com fome numa caminhada que vai ser de 15 quilômetros nessas condições aqui, se a gente tivesse o tal financiamento. Não temos financiamento, só as pessoas que nos ajudam nos Pix e no nosso Apoia-se. O nosso único financiamento que nós temos é esse. Não temos ONGs estrangeiras nos pagando para falar mal do PT. Aí teve uma cidadã que apareceu brevemente, enquanto aparece essas figuras, que me acusou de tudo, me xingou de tudo, porque eu agora comecei a falar mal do PT para ser monetizado pelo YouTube. Cara, minha conta no YouTube tem 16 anos. 16 anos. O YouTube não me monetiza porque não quer. Inventa pretexto. Eu tento praticamente todo mês. Ah, você precisa do número de PIN. Vai lá no AdSense. Nunca me enviaram esse número de PIN. Jamais me enviaram. E não vão enviar, cara. Shadowban come solto pra mim. Desde sempre.
E aí eu sou um mercenário porque eu critiquei o Haddad por ser fiscalista, porque eu critiquei o PT por ter comido mosca na questão da jornada 6x1. De repente eu virei um mercenário. Sabe, é o ad hominem mais ridículo que tem. É o ad hominem mais ridículo e desrespeitoso, né? Como diz, respeita a minha história, Januário. Respeita a minha história. Mas nós estamos falando sobre os Estados Unidos. Certo? Comprar, por exemplo, o Brasil vai entrar em... os zongueires, né? Os web revolucionários queriam que o Lula entrasse em guerra com a OTAN por causa do Maduro. Porque na cabeça deles, a Venezuela era o país mais importante do mundo. A China não precisa da Venezuela. A China precisa da Venezuela por quê? Ela está investindo em energias renováveis, sustentáveis. O que ela vai fazer com petróleo? Caro, barato e pesado. Barato, não, perdão, caro, sujo e pesado. O que ela vai fazer com petróleo, gente? Se ela está investindo em energias renováveis, sustentáveis, em economia verde. E a Rússia, que já é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. A Arábia Saudita, Irã. O que esses países vão fazer com ainda mais petróleo? Parte de bobagem. Ninguém precisa da Venezuela, não. Sabe, de verdade, para com isso. É claro que a Venezuela ajuda, posição geográfica e tal. Mas para isso nem China, nem Rússia, nem Irã precisa que a Venezuela esteja nos BRICS. Só que as pessoas não querem entender isso, né? Eles querem criticar, igual aquele meme, e o Lula, e o PT. Não consegue ver um palmo adiante do nariz, não quer ver. Aí fica difícil, né, camarada? Isso aí fica difícil, fica complicado. De toda forma, você não precisa de invadir o Brasil para destruir esse país. Basta você comprar militares, eles são baratinhos. Basta você comprar o Judiciário e o Ministério Público, eles são vaidosos. Basta você comprar os banqueiros. Na verdade você não precisa, né? Eles já são mercenários. Então você não precisa da ajuda de ninguém. Não precisa gastar um centavo em pólvora para dominar o Brasil. Tem os evangélicos também, né? Tô esquecendo dos pastores. O Larachabum, Xalarum, Xabeico. Já está tudo dominado. Nós que temos que nos libertar. Não vai ser a Venezuela que vai fazer isso por nós. Somos nós. De toda forma, nós não somos livres. E o Trump não está tão preocupado assim com o Brasil, porque sabe que já é deles. Certo? Se eu fosse o Trump, mas eu não sou. Parece que ele está preocupado com o México, né? Cara, eu não sei até que ponto os Estados Unidos aguentam o México no X1, não. Né? Eles têm bombas atômicas. Mas eles realmente vão usar bombas atômicas contra o México? Eles teriam que invadir por terra, né? Qual foi a última invasão por terra bem sucedida dos Estados Unidos? Segunda Guerra Mundial? Quase 80 anos atrás? Vocês acham que um país que não deu conta do Vietnã, não deu conta do Afeganistão, não deu conta da Síria, de verdade daria conta do México? Tem uma coisa para vocês. De verdade. Não se preocupem com o Trump. Os americanos é que devem se preocupar com o Trump. E muito. E por isso que desde o início eu falei, gente, tô torcendo, não apoio. Porque quem quer meu apoio? Como é que eu vou apoiar um candidato dos Estados Unidos? Não sou ridículo igual aquela maluque de Niterói, não. Mas eu tava torcendo pelo Trump, visivelmente. Declarei isso. Porque eu sabia que o pudim de pinga ia colocar os Estados Unidos e o mundo numa terceira guerra mundial quente. Enquanto o Trump, ele ia destruir os Estados Unidos por dentro. Tomara que ele consiga, foi para isso que ele foi eleito, né? Tomara que ele consiga.
Estamos torcendo muito pelo Donald Trump. Torcendo muito. Tio Donald, vai lá. Faça o seu melhor. Confie no seu potencial, parceiro. Vai lá. Sanciona a China. Sanciona a China. Sobre taxas de importações. Sanciona os países que não quiserem usar dólar. Então, nós somos Trump desde criancinha. E agora está explicado claramente o motivo. Né? Vou terminar de chegar. Talvez quando eu estiver chegando mais perto eu gravo alguma coisa. Minha glicose está baixando.